Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Como disse o profeta Samuel, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, Senhor. E isso nos remete a um coração agradecido, um coração que reconhece, se não fosse as mãos poderosas de Deus, nós não estaríamos aqui nessa noite. É verdade, Pai. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu testemunho, aonde a mão de Cristo entrou e começou a transformar. Amém. Começou a agir, liberando a palavra do haja de Deus, e todas as coisas foram tomando forma, todas as coisas foram entrando no lugar. Nós sabemos que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Nós sabemos que a palavra de Deus ela é apta a corrigir, a exortar, a ensinar, a liberar palavras de vida eterna no coração do homem. Esta noite nós estamos aqui para engrandecer o nome do Senhor. Obrigada, Jesus. Pedimos ao Espírito Santo que conduza toda essa reunião, porque foi dado ao nosso coração vozes proféticas, e ambientes proféticos, palavras são decretos. Decreto do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Decreto que nenhuma mão humana pode mudar, pode revogar. E nessa noite nós estaremos ouvindo a palavra de Deus, que agirá com decretos. Amém. Transformando a nossa realidade, transformando a nossa vida para a honra e glória do Senhor. Fica conosco, Senhor. Fica conosco e fala o nosso coração, porque nós somos dependentes de Ti. Tu és o nosso pastor e de nada teremos falta. Nos conduz, Senhor, em pastos verdejantes. Leva-nos, ó Pai, a águas tranquilas, ó Deus. Senhor, unge a nossa cabeça com óleo, Senhor, e nosso cálice, Senhor, há de transbordar. Pai querido, nós temos a convicção, assim como Davi, Senhor, teve, Senhor, declarando esse salmo. Nós temos a convicção, Senhor, que certamente bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida, Pai. Porque Tu és o Deus de amor, Senhor. Tu nos amaste primeiro, Senhor, aleluia, quando éramos, Senhor, pecadores, ó Deus. Quando éramos, Senhor, iníquos, ó Pai querido, aleluia. E a Tua palavra resgatou o nosso coração da morte e trouxe para a vida, uma vida abundante, uma vida eterna, Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe
me serve. Pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra me serves. Muito obrigada, Senhor. Nós já sentimos a tua presença aqui nesse lugar, Pai. Oh, Deus. Oh, Pai. As palavras dos meus lábios, meditar no coração, agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar no coração agradem a ti, Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos, quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de te servir. Agradável aos teus olhos, quero ser. Ó Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar no coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar no coração agradem a ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos, quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de te servir. Agradável aos teus olhos, quero ser. Ó Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Jesus. Temos um projeto, um começo de um projeto aqui que Deus colocou em nosso coração, Espaço Profético Rema. Os nossos cultos são às segundas, quartas e sextas, às 8h30 da manhã, que tem oração aqui, e aos domingos, às 9 da manhã. Onde, como a Ju estava falando aqui do louvor, da adoração, que é a Deus. É um culto cristocêntrico, né? Onde Jesus é a nossa direção. Né? E eu tenho uma palavra aqui que Deus colocou hoje no meu coração, na consagração que fomos pela manhã, e está no livro de Josué, no capítulo 1, quando Moisés morre, e Deus levanta Josué e anima. E Deus faz muitas promessas a Josué, e o interessante é quando Deus fala para ele, olha, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazerem cultos conforme que está na minha lei. Tem versões que diz seja forte e corajoso. E trazendo para o tema de hoje, Deus me trouxe hoje ao coração Abigail. Não sei se vocês lembram da história de Abigail, onde Nabal, aquele louco, ele responde a Davi que ele não iria ajudá-lo, e Davi dá uma sentença de que mataria todos. E a mulher de Nabal, Abigail, ela pega todos aqueles alimentos, vinho e tudo mais, e vai em direção ao início daquela história. E o Senhor me trouxe também Esther ao coração, quando diante daquela sentença, Esther se levanta, né, apoiada pelo seu tio Mardoqueu, e muda aquela sentença.
Senhor me trouxe ao coração Maria, que era uma menina. Os historiadores dizem que Maria deveria ter entre 15 e 16 anos. Se a gente for naquele cenário, hoje em dia não, mas naquele cenário, uma menina de 15 anos engravidar. Maria não era casada, estava noiva ainda. E Maria teve coragem. E a palavra que Deus colocou no meu coração hoje foi coragem. Porque muitas vezes a gente sabe o propósito de Deus na nossa vida. E essa palavra não é para descrente, é para crente. A gente sabe o propósito de Deus na nossa vida, mas assim, eu vejo como a gente é covarde. A gente é covarde de pregar o Evangelho, de dizer, olha, eu sou crente. Jesus é meu Senhor e Salvador. E tantas outras situações onde Deus quer que a gente dê um passo e a gente não tem coragem. Então a palavra que eu tenho para deixar para a vida de cada um de nós hoje é coragem. Coragem naquilo que Deus colocou no teu coração. Que você tem certeza que não é pensamento seu, mas é de Deus. Coragem. Coragem para a gente enfrentar e dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me. Fica com essa palavra, mas a pregadora da noite, quem vai nos abençoar, Juliana. Sou Juliana, sou filha amada do meu pai, sou esposa do Luciano, mãe do Pedro, de 9 anos. E, enfim, quando eu fui convidada para falar dentro desse projeto e para falar para a igreja sobre o tema, eu pensei, eu já havia falado uma ocasião sobre algo parecido, mas nunca é a mesma coisa. E a gente, não sei se acontece com vocês, a gente às vezes prepara um estudo, a gente escreve pra caramba, marca texto, e na hora você acaba nem olhando o que você escreve, porque a palavra ela vem mesmo inspirada no Espírito. E falar também em público, né? Quem me conhece sabe que eu falo pouco, né? Falo pouquíssimo, mas o meu pai até, ele falava que existe a diferença em falar muito e falar demais. Eu falo muito, não falo demais, mas eu tenho essa necessidade de construir uma história. Ela precisa ter início, meio e fim para fazer sentido, e o objetivo normalmente ele é alcançado. Então, sobre falar, né? Pregar o Evangelho já faz parte de um convite que Deus me deu há muitos anos atrás, desde a minha conversão. E eu meio que fujo desse propósito do falar por conta do por que não falar? Eu falo pra caramba, eu falo do amor de Deus, e por que não falar para as pessoas? Existe uma pesquisa comprovada que o segundo maior medo que as pessoas têm é falar em público, mesmo que ela tenha oratória. O primeiro medo é de morrer. As pessoas têm medo de morrer, e segundo, elas têm medo de falar. E todo mundo tem medo. Mas por que a gente tem medo de falar, né? Falar em público? Eu ouso dizer que é porque o ser humano, ele tem uma arrogância, né? Embutida em querer falar bem, falar certo, agradar, né? Liderar. E aí não tem nada a ver com ministério, não tem nada a ver com pregar, porque o que realmente Deus quer de nós? Eu creio que falar no nome dEle, pregar para aqueles, principalmente para aqueles que não o conhecem. E se a gente entender que o propósito de Deus é esse, o medo, a dificuldade de escrever ou colocar no papel o que a gente pensa, tudo isso vai embora, né? Então, e até é interessante que às vezes a gente se converte e acha que até ali, beleza, estou salvo. Mas eu ouso dizer que após a salvação, o que Deus mais quer de nós é nos levar a um nível de maturidade espiritual. E a gente precisa que isso aconteça, e para que isso aconteça, a gente precisa se alimentar da palavra, pregar. É como os trabalhos. Se você não tem prática em alguma coisa, você não pratica aquilo, você não sabe fazer. Então, se você não lê a Bíblia, se você não fala do amor de Deus e de tudo que Ele faz na sua vida, você não aprende nunca. Você não vai perder o medo e você vai deixar
e vai perder oportunidades. E essa breve introdução é sobre o convite, né? Eu queria citar o Salmo 90, lá no versículo 12, que fala da importância do ID, né? Sobre isso. Dentro desse esboço da introdução, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Na Bíblia, esse é o único salmo atribuído a Moisés. Nele é contrastado a natureza de Deus com a natureza humana. É a oração do homem de Deus, né? E aqui ele não se refere a contabilizarmos os nossos dias, assim, em números, né? Melhor dizendo, dias que vivemos, mas compreendermos que nossa vida na Terra ela é breve, se comparada à eternidade. E se a gente passar a brevidade destes dias sem dar essa atenção, elas terão menos valor. Então eu creio que aqui, apesar de a gente não poder aumentar nem um segundo nas nossas vidas, a gente precisa aproveitar com gratidão, mas acima de tudo, ser sábio e oferecer a melhor parte de nós para Deus e para as pessoas. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje, oferecendo o nosso melhor para Deus, independente de qualquer coisa. E entrando no tema, o tema era vozes proféticas, mulheres que mudaram a história da Bíblia. E a gente pode ver na Bíblia várias mulheres, várias histórias, em várias áreas, que mudaram em vários contextos. A Bíblia cita mulheres empreendedoras. Hoje é moda, não no sentido de julgar e ser pejorativo ou ruim, pelo contrário. Mas a gente conhece a história de Lídia, né? E o que ela fez com isso? Na verdade, ela só não teve dinheiro, empreendeu, mas ela foi uma das primeiras mulheres que ouviu a pregação de Paulo e multiplicou o evangelho ali naquela região que ela vivia. Então, assim, são várias mulheres. Você já falou de Abigail, a gente pode citar muitas, mas eu vou trazer a história de 3 aqui hoje, que eu achei interessante para o estudo e para a abordagem. Então, vamos lá. Quando a gente vai para esse gancho, não só de mulheres, mas aí eu vou englobar para outras pessoas, para qualquer um de nós, homens, mulheres, enfim. O que veio no meu coração diante desse tema o que seria improvável, né? Quando a gente fala, a pregação preparada foi mulheres improváveis, né? E o que veio no meu coração de início foi posicionamento. Para que a gente possa realmente ser provável, cumprir aquilo que Deus promete e aquela promessa, na verdade, que Ele estabeleceu para a nossa vida, o plano, eu creio que precisamos realmente ser posicionados. E falando de pessoas improváveis, que são as pessoas que eu vou citar no estudo, eu queria falar primeiro assim sobre definição muito literária do que é ser algo improvável, né? Remete a algo que pode não acontecer, algo impossível, difícil de acreditar, e trazendo isso para o tema, trata-se de mulheres que tinham tudo para dar certo e deram errado, ou vice-versa, mulheres que tinham tudo para dar errado e deram certo. São as histórias que eu vou trazer aqui agora. Então, em primeiro lugar, eu vou falar da história de Sara. Sara, apesar da sua beleza, né, o fato dela ser bela, enfim, o fato dela ser estéril anulava todas as expectativas dela, a origem dela, a forma dela viver dentro da sociedade que ela vivia. Porque era importante para ela que ela fosse mãe, que ela desse um filho a Abraão. Então, assim, anulava as qualidades dela diante da sociedade. E o que acontece com a história de Sara, né? Humanamente falando, ela não daria certo. E no contexto em que Deus convidou Abraão para ser pai de uma nação, numa situação em que ele era idoso e ela também,
jamais se esperava que ela pudesse dar um filho a Abraão, né? E ela foi chamada para ser mãe aos 90 anos. Naquele tempo, sem tecnologia, seria algo muito difícil de acontecer. E essa situação, ela me remete a um outro versículo, uma outra questão que está na palavra, que está lá em 1 Coríntios 27 a 29, onde Paulo explica que o Evangelho de Cristo parece loucura aos olhos da razão humana. E aí vamos ler lá em 1 Coríntios. Crente lê Bíblia. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Sara vivia sem a menor expectativa, ria do propósito de Deus na vida dela, porque ela, humanamente falando, ela via uma impossibilidade. Então estamos falando do improvável na visão de Sara, e ela foi criada para ser uma mulher provável, como tudo que Deus faz, né? Então, o que acontece? O que levou a Sara a ser tão descrente também de tudo isso? E onde que a gente quer trabalhar a lição desse tema? Ela foi totalmente imprudente quando ela não teve essa crença. Vou falar a palavra crença porque, na verdade, lá em Hebreus a gente vai ver que ela foi uma mulher de fé. E foi a fé, na verdade, de Sara que não a fez ter um filho, né? Porque os planos de Deus, eles não mudam para nós. Mas é como eu falei no início da palavra, ela precisou ter posicionamento com relação ao que Deus tinha preparado para ela. Então, ela foi prudente quando ela ofereceu a serva para o marido, conhecia Deus, mas não acreditava que pudesse engravidar. A espera é o tempo que não engana. Ela acontece na certeza da esperança. Esperar é a atitude do sábio. Mostra equilíbrio, moderação e sensatez. E a maior virtude disso é a paciência. Deus permaneceu fiel à sua promessa. Embora ela tenha sido anteriormente com descrença e sigilo, ela passou então a rir de alegria, no momento que ela se posiciona em fé. E ela queria que essa situação fosse conhecida. A gente conhece a história dela, citada lá em Gênesis 21, 6, 7, que fala do nascimento de Isaac. Lá em Hebreus 11, 11, fala que Sara é citada como uma heroína da fé. Nós vemos Sara como um exemplo. E em 1 Pedro 3, 5, 6, o Senhor usa Sara como exemplo de uma mulher santa, que esperava em Deus e que se submetia ao marido. Sara permaneceu firme em seu compromisso com Deus e o marido, e foi recompensada com bênçãos. Se ela não tivesse se posicionado em fé, como a palavra fala, Abraão jamais seria pai das nações. E aí, a Sara, nesse exemplo aqui, ela é um exemplo de mulher que se achava improvável, mas era uma mulher provável, porque ela confiou na soberania de Deus, dando a ele o tempo de atuar na vida dela. Então essa é a lição que a gente consegue ter aqui breve sobre a vida de Sara. Dando sequência às mulheres que mudaram a história na Bíblia, a gente pode citar
não menos importante, eu trouxe um segundo exemplo falando sobre a mulher samaritana. A mulher samaritana, ela tinha um histórico comprometedor. A Bíblia diz que ela teve 5 maridos e o que estava com ela não era o marido dela. E ela poderia ser desacreditada das pessoas, mas para Jesus ela não foi. Ela também se enxergava como uma pessoa improvável. E da mesma forma que Sara, a mulher samaritana era uma mulher provável. Ela foi alvo da graça de Jesus, recebeu a revelação que veio dele e o que levou a fazer sua confissão de fé e ser portadora das boas novas do Evangelho. E a Bíblia diz que muitos daquela região, daquela cidade, se converteram a Jesus por causa do testemunho da mulher samaritana. A história de Jesus e a mulher samaritana, ela é encontrada, citada na Bíblia, no Evangelho de João 4 até o 42. Lá no verso 10, diz: replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Então, afirmou-lhe Jesus lá no 13: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E no 19, Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Jesus encontra a mulher junto ao poço de Jacó. E Jesus lhe disse tudo o que ela já fez na vida e que ela pode ser, e que ele pode ser o Cristo. Dessa forma, dentro da história da mulher samaritana, ela nos ensina que a adoração vai além da lei e que devemos adorar o Senhor em todo o tempo. Jesus simplesmente ignorou as regras sociais do seu tempo porque queria falar com aquela mulher. E que bom que ela conseguiu enxergar, e a gente percebe isso nas Escrituras, que ele era o Cristo, e ela replica isso na cidade, depois que ela compreende que ele já conhecia a história dela, e independente disso, ele quis chegar até ela, né? Mostrando a ela que se pedir, ele daria. Nunca mais ela teria sede. E essa é a reflexão sobre a história da mulher samaritana. Nós precisamos ter essa certeza que, independente das nossas histórias, independente das circunstâncias ou daquilo que a gente vê, Deus nos vê de forma diferente. Deus nos vê como pessoas prováveis, apesar de muitas vezes acharmos que não somos em qualquer área da nossa vida. Então a Bíblia traz histórias de mulheres que tinham tudo para dar errado e deram certo. Mas eu quero falar de uma mulher da Bíblia que tinha tudo para dar certo e relativamente deu errado. Não por um propósito de Deus para a vida dela, mas por atitude. Lembra lá atrás, no início da palavra, eu falei sobre posicionamento. E eu acho muito conflitante, mas interessante e verdadeira a história de Eva. Né? Eva, primeira mulher do mundo, criada, né? Sonhada nos planos de Deus, a primeira mulher da história. Ela existe no pensamento de Deus, foi criada com propósito para ser auxiliadora de Adão. Eu ouvi uma reflexão certa vez falando sobre Eva, que ela não foi menina,
Olha que interessante. Ela já nasceu mulher. Então, quando a gente traz isso para os dias de hoje, a gente quer olhar na crônica, né, alguma coisa literária, ela não passou pelas fases da vida que uma mulher passa, concorda? Pelo menos a Bíblia não cita isso. Que ela cresceu, ficou mocinha, teve os conflitos da mocidade, da puberdade, os estresses, o TPM, a gente não conhece isso acerca da palavra. Ela não passou por nenhuma fase como nós. Então concorda que ela tinha tudo para ser perfeita? Tinha tudo para ser perfeita. Era fruto da criação de Deus. Mas por conta do pecado, Eva deslizou e juntamente com ela também Adão. E eles foram destituídos do propósito original de Deus para eles. Trocaram o paraíso por um lugar de dores. Não foram criados para morrer, para sofrer, mas o pecado os retirou do plano inicial. As Escrituras, elas nos ensinam algo a respeito da omissão da forma física de Eva. E essa é a primeira lição que podemos extrair da sua vida. Aqui, a questão é que pouco importava a sua beleza, visto que o mais importante a ser transmitido era o seu papel em relação a Deus, obediência e honra. E ao seu esposo, auxílio, era o papel dela. Praticamente, o único. Ela foi criada para isso. Infelizmente, a história de Eva nos remete a um legado de pecado. Entretanto, como mulheres, por exemplo, podemos cumprir nosso papel como mulheres de Deus, sendo prestativas, delicadas, obedientes ao Senhor, deixando que Ele dirija nossos caminhos da forma mais perfeita. A plenitude de Eva foi totalmente devastada, né? Ela foi criada para dar certo, mas teoricamente deu errado se a gente levar para o sentido do pecado, né? O porquê que nós entramos nessa situação. Entretanto, né, assim como Eva, fomos criados para dar certo, mas pelo pecado fomos destituídos dessas promessas. Mas pela sua redenção, Deus nos torna novamente prováveis. Lá em Efésios 2, do 1 ao 10, a palavra de Deus é transparente e nos traz do pecado para a salvação pela graça. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por naturezas filhos da ira como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. E aí, saindo um pouquinho das três citações das mulheres que acabam nos inspirando porque têm histórias distintas, mas que os objetivos são sempre os mesmos, entender que precisamos nos posicionar para sermos para cumprirmos o plano que realmente Deus colocou para nós. Trazendo a mensagem para o propósito de Deus, e agora para todos nós, não falando para mulheres ou falando sobre mulheres, não há mais condenação sobre nossas vidas. E o convite que Deus nos faz é que nos levantemos diante de sua graça como mulheres, homens prováveis. Nada consegue paralisar o que Deus tem para as nossas vidas. Podemos viver plenos pelo e para o reino de Deus.
Às vezes nós temos pensamentos improváveis, entramos em conflito com o Espírito Santo e a gente acaba sendo impedido de chegar a lugares que o Senhor quer nos colocar e termos intimidade com Ele, como eu falei no início. Um exemplo disso é quanto tempo nós temos tirado para Deus. Qual o tempo você tem tirado e qual é a parte dele? Eu tenho a resposta por mim mesma, porque a gente faz todas as coisas. A gente deita e a gente ora, a gente planeja a vida do dia seguinte, só que a gente planeja o natural, a vida natural. Nós vivemos no natural. E a gente precisa voltar à essência de viver o sobrenatural de Deus. A gente planeja o horário que vai acordar, o que vai tirar do congelador para fazer, que horas que o filho vai sair, se o uniforme está limpo. A gente não inclui a intimidade, o relacionamento com Deus no início do dia. Cada um tem uma forma de falar com o Senhor. Eu não estou falando de oração. Tem gente que diz que ora indo para o trabalho, a caminho do ponto de ônibus, e está tudo bem, ninguém está falando que a oração está errada. Mas o que de melhor você tira para Deus? Tempo de qualidade. Sentar, ler uma palavra. A Bíblia, muitas delas, tem referências. Eu tinha dúvidas há muito tempo atrás o que eram aqueles numerozinhos do lado de um texto menorzinho, o que significava aquilo. Ele te dá a referência para você ir para outro livro, e você vai para lá e ele te dá outro, e quando você vê, você está lendo a Bíblia toda e tudo começa a fazer sentido. A minha Bíblia, ela tem uma parte aqui embaixo que esclarece os textos, as parábolas também. Então é uma Bíblia fácil de estudar se você tem dúvida. Hoje as pessoas têm acesso à tecnologia, ter uma dúvida maior, quer ver um estudo, você pode pesquisar. Entra, estuda sobre aquele tema. Claro que tem coisas que você vai filtrar, tem coisas que são feitas pelo homem, a pessoa escreve, mas se você estiver ligado no Espírito, na Palavra de Deus, você vai ver que aquilo é uma construção de um texto feito pelo homem, sim, como a Bíblia também já foi escrita, mas ela é divina. Você vai entender se aquele estudo está correto ou não está. Se você estiver caminhando para o ponto de ônibus, você vai conseguir fazer isso? Então, você precisa tirar o tempo melhor que você tem para isso. Se você está atrasado, você tem um horário, acorda mais cedo. A gente fala isso e a gente sempre se cobra e diz, eu preciso tirar um tempo para Deus. Imagina ele ouvindo isso. Né? Ele não é a sua prioridade. Então, assim, como que você quer enxergar as possibilidades da promessa dele em você ser provável em alguma coisa, se você não se posiciona como um filho? E a gente tem até um exemplo que eu já falei em um outro momento. E se você se alimenta também daquilo, você cria essa intimidade, você vai exalar o perfume daquilo que você carrega. Nós morávamos num lugar que o porteiro de lá, um pobre homem, né, que ele era uma pessoa que ele era portador de más notícias. E o Luciano até nomeava ele como mensageiro do Apocalipse. Todas as tragédias, você não precisava ligar na TV, ele sabia. Porque ele ouvia uma rádio, o dia inteiro ele ouvia essas tragédias, essas desgraças. Ele mora num ambiente que isso acontece com frequência. Ele vive num mundo paralelo não, hoje ele até faz parte da nossa vida, né? Mas que tem muitas desgraças. Então ele se alimentava disso em todo o tempo. E toda vez que a gente passava, ele, São Luciano, Dona Juliana, poxa, viu lá? A moça estava indo para a igreja, tomou um tiro na cabeça, caiu no chão, coitada, com a Bíblia. Ele só tinha informações negativas acerca do mundo e da vida. E uma vez o Luciano falou para ele, o Luciano é uma pessoa pacata, calma, jamais vai destratar alguém. Eu não sei se ele estava eu não sei, ou se foi uma coisa do espírito mesmo. Ele foi falar algo para o Luciano falou, poxa, seu fulano, o senhor precisa parar de ouvir essas coisas, ver essas notícias, que a gente já vive num mundo com tantas coisas.
tanta desgraça, só precisa se alimentar de coisas boas, porque isso não faz bem para a sua vida, né? Então, assim, se você parar para analisar a vida dele, pobre homem, ele não tinha um relacionamento profundo com o que vem do alto. Por isso, do que ele se alimentava, ele distribuía, né? A boca fala que o coração está cheio. E é interessante o que eu estou falando, de você ser influência, de você se posicionar em fé e ser o que Deus tem pedido a você que seja. Há pouco tempo atrás, deve ter mais ou menos um mês, né? Ele me mandou uma mensagem de texto dizendo: Dona Juliana, que saudade de vocês, a gente sente muita falta, vocês eram uma família querida aqui no prédio, seu Luciano, como é que está o Pedrinho? E eu estou mandando essa mensagem para contar uma novidade para a senhora. Eu tive um problema, perdi minha irmã, perdi minha calopsita. Primeiro ele introduziu com algumas tragédias e eu bati pino, fiquei doidinho, fui parar não sei aonde, até remédio eu tomei. Mas a senhora sabe, Dona Juliana, eu tive um encontro com Cristo. Então, assim, glória a Deus pela vida dele, e glória a Deus porque um dia nós fizemos diferença na vida dessa pessoa, porque ele mandaria uma mensagem para mim para dizer. E eu queria te dizer que eu quero marcar um dia de ir lá na igreja, quando vocês estiverem. Nós estamos sempre lá, é o que eu falo para ele. Que bom, que o Senhor te abençoe nessa caminhada. E desde então ele manda mensagens diariamente, dentro do que ele vê, claro, sem julgar, não sei detalhes da igreja, de onde ele está indo, mas o importante é como é bom você ouvir de alguém algo desse tipo. Alguém que, como eu disse no início, só transmitia mensagens trágicas. E ele lembrar de nos ligar para dizer que ele teve um encontro com o Senhor. Então, um dia, nós fomos semente na vida dessa pessoa. Então, assim, quanto tempo você tem separado para fazer a parte que Deus tem te pedido? O inimigo, ele não pode nos parar. Então, às vezes, ele acelera a nossa vida. Ele faz com que você não tenha tempo para Deus, que você não tenha tempo para nada. Ele te alimenta até dos teus sonhos, das coisas que você tanto pediu, porque agora você está cheio de coisa para fazer e você esquece, né? E é engraçado que a gente fala também sobre a questão de você falar do Evangelho, compartilhar, né? Ser possível. Não sei se acontece com vocês, às vezes a gente sai onde eu não estou a fim de conversar com ninguém. Aí entra no Uber, o motorista puxa um assunto. Aí, caraca, eu não queria falar hoje. E aí Deus introduz uma história, te dá a oportunidade de falar. Eu já tive várias experiências nesse sentido, sabe? De ouvir a voz do Senhor dizer, fala de mim para Ele. Eu já tive em várias áreas da minha vida. Fala, ela está precisando. Ai, Deus, eu não estou com vontade, eu não estou nem a fim de orar hoje. Né? Então, assim, e Deus te dá a oportunidade. A gente precisa entender que depois não é de conversão, que a conversão ela é diária, ela acontece todos os dias da nossa vida. Precisamos desmistificar essa questão de achar que um dia entregamos a vida para Cristo, descemos sobre as águas, lá nas águas, subimos e está tranquilo, está garantido. Pelo contrário, nós saímos das águas, e se a gente diz que foi transformado, teve um encontro com Ele, nem que a gente não queira, nós somos diferentes. Nós somos separados, não somos melhores, somos diferentes na nossa casa, na nossa família essencialmente, nos lugares que a gente passa, na portaria. Imagina esse porteiro me vendo passar no telefone, xingando, reclamando com o cara, sei lá, de uma operadora que não fez a entrega. Imagina eu estar no ponto de ônibus e o ônibus passar direto, eu estou atrasada e eu falar seu idiota para o motorista, né? Que tal a gente entender que não era para ir naquele ônibus, que tudo tem propósito e você não sabe quem está do teu lado, né? Então qual é a diferença de quem diz que não vai parar em um lugar para beber, por exemplo, um exemplo citável aí, porque alguém vai passar e vai ver? Não faz diferença a postura que você tem com as pessoas, com o seu porteiro, né? E onde você está com a sua família, como você trata seus pais. Então, assim, todas as vezes que a gente se deprecia, que a gente murmura,
estamos declarando a ausência de Deus na nossa vida. E a gente precisa declarar fé, força, coragem, sabendo, e gratidão acima de tudo, sabendo que Deus tem cuidado de tudo. Eu não sei falar, Deus te capacita, como eu falei no início, Ele te dá oportunidades, você abençoa pessoas com qualquer coisa. Eu já abençoei pessoas que chegaram perto de mim e às vezes elas queriam um bom dia, e às vezes a pessoa vai embora, você não faz ideia do que seria a vida dela depois daquele momento. O que ela pensava em fazer antes de falar com você e o que ela foi fazer depois que falou, né? Então, é claro que eu não vou viver andando pela rua, será que aquela pessoa está precisando ouvir alguma coisa? Não é isso, Deus vai dar a direção, né? Mas é importante a gente lembrar que todo lugar que a gente passou, a gente fez essa diferença, né? Então, vivemos num tempo de comportamentos e falas que desagradam a Deus, plenamente. As mulheres, por exemplo, vou voltar para o tema das mulheres. Hoje em dia, a palavra da vez é empoderamento. As mulheres, elas têm uma necessidade de serem empoderadas. E eu tenho considerações também acerca disso, né? Primeiro, será que alguém sabe o que significa empoderamento? Quando uma pessoa fala que assim, lugar de mulher onde ela quiser, eu luto as minhas guerras, eu coloco minhas regras, eu não estou levantando bandeira de nada aqui, de feminista, nada disso. Mas eu estou dizendo, quando uma pessoa coloca isso e diz que ela é empoderada, será que elas sabem o significado da palavra empoderamento? Aí vamos de novo à literatura. Empoderamento descreve uma definição de se tornar poderoso. Quem que você quer que tenha poder sobre a sua vida? Quem tem poder sobre a sua vida? Eu quero Deus. Então, assim, quando uma pessoa diz que é empoderada, ela vai totalmente ao contrário do que a palavra de Deus prega. Do benefício que Deus traz para mim quando eu deixo as coisas na mão de Deus. Então, assim, nós, né, como mulheres cristãs, por exemplo, devemos cada vez mais nos prostrarmos na presença do Senhor. Essa mensagem que eu estou trazendo, ela é ampla, ela serve para qualquer pessoa, mas essencialmente, principalmente para as mulheres que são cristãs, a gente precisa carregar a essência de Cristo. E aí a gente precisa andar conforme o mandamento que a palavra de Deus, na verdade, nos coloca. É Ele quem cuida. Não há vergonha nenhuma nisso, né? Em declarar que eu vivo sob o poder de Deus, sobre os cuidados do Senhor e, consequentemente, sobre os cuidados do meu marido, né? Porque eu sou filha amada. Então, para mim, é um privilégio dizer que quem cuida da minha vida é o Senhor. Né? Tem uma frase interessante assim eu vou até trazer nas reflexões finais, né? Que fala sobre perca o controle. Você deve perder o controle. Aí as pessoas pensam, como assim? Perca o controle da sua vida para Deus. Deixa que Ele vai cuidar de tudo, né? Nessa reflexão, falando da essência de Cristo, da natureza do homem e falando qual o posicionamento que a mulher precisa ter em sociedade, eu acho que a gente precisa refletir, né? Você é uma mulher provável ou improvável? É uma pergunta para reflexão. E aí vão se estender, na verdade, hoje para quem está aqui. Você se considera provável ou improvável? Quem controla? Quem vai resolver? Como que você tem se posicionado para se tornar o provável de Deus na sua vida, né? Então, assim, se você for provável, aí entra na reflexão das frases que eu falei. Primeiro, eu queria falar, só para fechar o ciclo, sobre as mulheres da Bíblia, e o que eu vou falar na sequência, eu vou falar para todos, né? A reflexão sobre a posição de Eva, a posição de fé de Sara e a posição
de julgamento lá, mas de considerações sobre o Cristo, quem era o Salvador, da mulher samaritana, e Eva, apesar de nos levar, né, a um legado de pecado, quais são as transformações que nós podemos ter depois dessa inspiração, né, do que aconteceu? A palavra de Deus já nos garantiu, né, isso na palavra. Então a reflexão: você compreende, e aí é para mulheres, o seu papel e tem vivido para a glória de Deus como mulher? Para estudo, essa pergunta está lá em Provérbios 31, do 10 ao 31. Se você é casada, tem cumprido a ordem do Senhor de ser submissa ao seu marido, Efésios 5, 22 a 24 fala sobre essa necessidade. Quem dá a palavra decisiva na sua casa? 1 Coríntios 11, 3, está lá. Você sabe se calar quando precisa? Sei, Maria. É Provérbios também 15, 1. Você solteira, tem honrado seus pais? Efésios 6, do 1 ao 3. Você se considera uma mulher sábia? Provérbios 14, 1. E por fim, há alguma coisa que precisa ser mudada na sua vida para que você seja realmente feliz dentro do contexto da palavra de Deus? Essa é a questão. Existe algo que precise mudar para que você se sinta pleno, feliz no contexto da palavra de Deus. Não por estudo, não por sociedade, não pelo que você ouve de fora, mas o que você ouve de dentro, do que é vivo e eficaz. E aí, a reflexão para todos, né, para fechar, a necessidade, se você entende que é provável alguma coisa, o que você precisa fazer? Mude antes da mudança. Age como se você já fosse. Não somos perfeitos, vamos nos aperfeiçoando a cada dia. Não fique esperando as coisas acontecerem para mudar. Perca o controle, como eu falei. Deus é quem precisa controlar tudo na sua vida. Perca o controle de sua vida para Deus. Quando fazemos isso, passamos a andar por caminhos inimagináveis. Enfrente seus medos. Não há nada mais libertador. Quanto mais cedo fazemos isso, mais cedo nos libertamos desse sentimento que aprisiona. Use suas experiências. Use sua história para abençoar alguém. Não passamos por nada em vão. Não é da vontade do Senhor que tenhamos problemas e aflições, mas Ele usa a situação para glorificar o nome dEle. Ele quer nos aperfeiçoar nessa área. 2 Coríntios 1, 3, 4. Diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que tiverem qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Seguindo, mas se somos atribulados é para o vosso conforto e salvação, e somos confortados é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Esse consolo nos capacitou a ajudar em experiências difíceis. Compreende que tudo está na Bíblia. Você vai falar sobre o amor de Deus, você vai falar sobre situações e às vezes uma pessoa está amargurada, alguém que está lá murmurando, está com problema. Ah, mas é porque você, se você for lá, você tem uma nova palavra de conforto. Ah, mas é porque quando eu perdi minha mãe.
Se você for lá, ela é viva e eficaz. Então, assim, vai ter sempre uma justificativa de quem não quer ouvir, mas você vai ter sempre, sabe, uma justificativa para quem precisa ouvir. Então, você vai conseguir fazer isso desde que você tenha o nível de maturidade e intimidade que eu falei no início, que Deus pede para gente, além da nossa conversão, né? Aproxime-se de Deus através de sua palavra, que é viva e eficaz, eu falei aqui. E se disponibilizem, coloquem à disposição do Senhor o que você tem de melhor. Lições tiradas da mensagem. Como me tornar a mulher que Deus me criou para ser? Deus está me e te recrutando para a grande obra que Ele tem para nós nesta terra. Não tente entender as escolhas de Deus. Descubra que dentro de você há preciosidades escondidas por Ele que precisam ser reveladas. E se alguma dor que te persegue ou alguma coisa que te paralisa e acreditar que você é uma pessoa provável, vamos orar sobre isso. Vamos orar então? Por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Senhor, nós cremos nas bênçãos e te agradecemos que teremos lá na frente, Pai. Nós só podemos ser gratos a tudo que o Senhor é para nós. Muito obrigada, Deus, por essa oportunidade. Obrigada por esse momento, Senhor. Obrigada pela vida de cada um que está aqui, Senhor. Continue nos abençoando em tudo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não tenho medo.
rica e abundantemente, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Louvamos, bendizemos o nome do Senhor, né? E quero só testemunhar que eu estava lá fora e as pessoas começaram a passar e falar: vai ser uma igreja aí? Eu falei: já é uma igreja. Aleluia. Amém. E aí parou um casal, deu um folheto e disseram: está aqui amanhã. Amém. Daqui amanhã, um vizinho aqui do lado também veio, porque começou a escutar os louvores, né? Aí ele vai ser uma igreja? Eu falei: já é uma igreja. Dei também para ele um folheto. Então as pessoas já começaram a passar ali e olhar a bandeira, o estandarte, né, de Cristo Jesus. E louvado seja o nome do Cordeiro. Muito obrigado a presença de vocês, essa família maravilhosa, prazer em conhecê-la. Você também, meu querido, e a irmã, que vocês possam voltar, né? Porque a gente está no início, né? E eu queria terminar esse louvor, assim, já está todo mundo assim meio cheio da glória de Deus, né? Aleluia. Eu queria terminar, você sabe cantar, tocar aí aquele Tu és digno de tudo? Tu és Digno de tudo. A gente canta. A gente canta, aleluia. Vamos cantar, porque eu não sei cantar, mas vamos cantar. Só começar, louvado seja Deus. Quando terminar esse hino, a gente vai para casa cheio da glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pode só esse pedaço, não precisa da música toda não. Aleluia, te adoramos, Senhor. Tu és digno de tudo. Vamos lá, só num coral, gente. Solta a voz aí, vai. Tu és digno. Isso, solta a voz. Solta a voz, aleluia. Pois tudo vem de ti. Confesse agora pro Senhor. Confesse agora pro Senhor. Para os nossos lares, ó Pai, debaixo da tua santa proteção. Amém. E a tua palavra diz que não vale nenhum encantamento sobre a nossa vida. Amém. A tua palavra diz que nenhuma arma forjada contra a nossa vida prosperará. Amém. O salmista diz: cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. A tua palavra diz, glória a Deus, que fui moço e hoje sou velho, mas eu nunca vi o justo e a sua descendência mendigar o pão. Aleluia. Deus da prosperidade. Aleluia. Aleluia, Pai. Receba a nossa oração, a nossa adoração
Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.